Queridos, nós estamos na série Fé e Vida. Nós estamos tratando neste mês dos 5 princípios da Reforma Protestante. No entanto, o que esses 5 princípios da Reforma Protestante tem a ver com a nossa vida hoje. E tudo aquilo que estiver fora desses 5 princípios, nós podemos considerar que é uma heresia ou algo que não está dentro daquilo que a palavra de Deus nos traz. Esses 5 princípios englobam então toda a verdade da palavra de Deus naquela coluna vertebral pela qual nós não podemos sair. Qualquer um desses princípios, se for quebrado, ele quebra toda a teologia bíblica. Por isso que nós temos que estudar, rever e entender cada um dos 5 princípios da Reforma Protestante. Só que nós não queremos também falar da historicidade ou falar desses princípios como tendo já 500 anos na história da igreja, a partir da Reforma Protestante. Nós queremos que esses 5 princípios norteiem a nossa vida amanhã, norteiem a minha vida ao sair desse templo. Cada princípio deve ser aplicado no meu falar, no meu andar, no meu viver. E é isso que nós vamos tentar fazer nessa noite. Hoje pela manhã falamos vivendo pela graça de Deus, e hoje nós vamos trabalhar o tema somente vivendo pela glória de Deus de manhã, e agora à noite somente a Deus a glória. E para basearmos a nossa mensagem nessa noite, escolhi apenas um versículo, que é um versículo que traduz em si mesmo todo esse conceito do soli Deo glória. E ele diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Você pode ler comigo? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Uma outra tradução que eu gostei bastante desse versículo diz assim: dele todas as coisas procedem, por meio dele todas as coisas existem, e a ele todas as coisas retornam. Olha que bacana. Sobre isso que eu queria falar nessa noite. João Calvino, que é um grande reformador, ele diz que o alvo de toda vida cristã é a glória de Deus. E essa glória que se esplende, ou que se revela, ou que se mostra em 3 pontos. Nos atributos de Deus, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é santo. Os atributos de Deus. Em segundo lugar, na estrutura do mundo, ou seja, na complexidade do universo, das coisas criadas, a glória de Deus é manifesta através do mundo criado por Deus. E em terceiro lugar, na morte e na ressurreição de Jesus, o fato que mudou a história da humanidade. Deus salva a humanidade através da morte e da ressurreição de Jesus. E o que isso quer dizer para você e para mim hoje? Que tudo neste mundo, queridos, converge para a glória de Deus. Deus, Ele é a causa de todas as coisas. Deus é o centro de todo o universo. Deus é o objetivo, para Ele todas as coisas convergem, tanto as boas quanto as ruins. Deus, Ele é como o Sol no sistema solar. Todos os países giram, todos os planetas giram em torno do Sol.
Ele é o centro, Ele é maior, Ele é o mais visível. Todos os planetas giram em torno dele. Deus é como aquele buraco negro no universo, no cosmos, onde tudo aquilo que está ao seu redor é atraído nele. Por isso, queridos, já se falou no pós-guerra sobre a morte de Deus, mas Deus não morreu. Por isso, já tentaram abolir Deus da ciência e não conseguiram. Albert Einstein, talvez a mente mais brilhante deste mundo, disse que a pouca ciência afasta de Deus, mas a muita ciência aproxima de Deus. Você viu o vídeo que eu passei aqui, do ator William Shatner, extasiado com a sua viagem ao espaço. Ele diz em outros vídeos, se você pesquisar, que de um lado ele tinha um universo escuro, negro, e de outro lado a terra azul, linda. E nós nos vídeos podemos ouvi-lo dizendo: será que a morte é assim? Será que a morte é esse vazio? Será que a morte é essa imensidão de trevas? E ele diz para aquele empresário que patrocinou a sua viagem: eu tive a experiência mais profunda da minha vida. Está com 90 anos. E espero nunca esquecer a sensação que tive lá em cima. E logo depois dessa frase ele diz: ó Jesus, ó Jesus, que experiência. Não sei se você sabe, mas no Natal de 1968, eu ainda não era nascido, tá bom? Só para registrar aqui, 3 astronautas americanos foram enviados para passar o Natal na Lua. E eles fariam uma transmissão ao vivo para a televisão americana. E todos estavam ansiosos para assistir a transmissão ao vivo das imagens que eles estavam passando, tanto da Lua quanto da Terra, e o que eles falariam naquele discurso tão solene, no dia de Natal. Todos estavam curiosos, e aí então eles começam a falar pelo rádio, e eles começam a narrar o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Cada um dos astronautas recitou leu um desses versículos. Eles foram extremamente criticados pela mídia cética, porque misturaram ciência com religião. Mas na estupenda e maravilhosa visão que eles tiveram, não havia uma outra coisa do que se falar do que o texto bíblico. E eles fecham a transmissão dizendo: boa noite, boa sorte, um Feliz Natal, e Deus abençoe a vocês na boa terra. Queridos, tudo no mundo volta-se para Deus. E aqui nos faz lembrar novamente a célebre frase de Santo Agostinho, quando ele diz: criaste-nos para ti, ó Deus, e a nossa alma não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. Então você e eu, nós devemos ter esse objetivo primeiro: glorificar a Deus. Por isso você foi criado, por isso eu fui criado, para isso nós fomos criados, para a glória de Deus.
Eu acho que a maioria, alguns aqui se lembram, os jovens não se lembram, de dois pregadores famosos do Evangelho, o pastor Billy Graham e o evangelista, ou tele-evangelista Jimmy Swaggart. Billy Graham foi convidado para ir numa cidade dos Estados Unidos porque eles haviam feito uma estátua para ele e queriam que ele fosse para a inauguração. E no dia da inauguração ele não apareceu. Jimmy Swaggart veio à Argentina pregar. De tanta gente que foi no estádio Monumental de Núñez, ficou centenas de milhares de pessoas para fora do estádio. E quando ele entra e vê toda aquela multidão, chega ao estádio e entra no estádio, ele diz: realmente Deus precisa de mim. Passado algumas semanas, a mídia americana descobriu que ele vivia em adultério e fazia orgias com as prostitutas, com prostitutas. Duas posturas bem diferentes diante desse princípio, somente Deus a glória. Por que glória somente a Deus? Porque dele são todas as coisas. O Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Nada é nosso, nada nos pertence, nada podemos declarar que nós somos donos, nem da nossa vida, porque nós não temos controle nenhum dela, absolutamente. Estamos vivos hoje, amanhã não sabemos. A nossa vida, que não é nossa, nós prestaremos conta para Deus do que nós fizemos dela. Paulo nos alerta lá em Romanos 14: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo também diz, ou ele fala também dessa prestação de contas na parábola dos talentos. Assim como fala sobre o juízo final, onde Deus vai pesar todas as nossas atitudes e todas as nossas decisões. Portanto, aquilo que para nós é o que nós temos de mais sagrado, ou digamos, é mais nosso do que ninguém, ou seja, a nossa própria vida não é nossa. Mas de Deus. Você consegue entender isso? Eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor lá em Ezequiel, no capítulo 18. Então, o que temos para nos gloriar? O que temos para nos exaltar, se nem mesmo a nossa própria vida é nossa? Nada nos pertence. O que nos diz o Salmo 90? O Salmo 90 fala sobre a brevidade da vida, e ele diz: os nossos anos acabam-se como um breve pensamento. Lembram-se da história de Nabucodonosor nos quintais dos palácios da Babilônia? Disse para ele mesmo: eu sou grande, eu sou forte, eu construí esse império. Só faltou ele falar: eu sou Deus.
naquele mesmo instante ele perdeu o juízo e foi viver como um animal que comia capim no campo, até que o Senhor tivesse misericórdia, para trazer de novo a inteligência e o raciocínio, para que ele voltasse a governar a Babilônia. Lembram-se de Ananias e de Safira no Novo Testamento? Mentiram ao Espírito Santo. O Espírito Santo revela para Pedro e Pedro conversa com eles, e ao falar com eles, eles caem mortos naquele mesmo instante. Lembram-se de Herodes, no seu grande discurso, o povo clamava e dizia: é a voz de um Deus. E Herodes, por não transmitir ou transportar essa glória para Deus, a Bíblia diz que ele caiu ali comido de vermes, morreu na hora. Por que devemos glória somente a Deus? Porque nenhuma glória deve ser dada a homens e a mulheres, porque não temos nada, deles são todas as coisas, nada, absolutamente nada é nosso. Nós existimos hoje e amanhã não existimos mais, nós somos pó e ao pó voltaremos. E o céu está aí para confirmar isso, porque a cremação agora está na moda. Um dia estamos vivos, outro dia nós estamos dentro de uma caixa pequena, viramos pó. E não somente a vida é nossa, mas os filhos também não nos pertencem. A nossa casa, por mais que nós tenhamos uma escritura lavrada, também não é nossa, ela não cabe no nosso caixão. O nosso dinheiro é palha, por mais que os números sejam altos, ele desaparece sem que nós tenhamos absolutamente nenhum controle. Por que glória somente a Deus? Porque não somos donos de nada. Segundo motivo, só lhe deu glória, se tornou um dos pilares da reforma, é o fato de tudo o que acontecer por meio de Deus. Diz o versículo: por meio deles são todas as coisas, ou por meio de Deus tudo acontece. Queridos, não há, preste atenção, não há em nós nenhuma capacidade. Nós dizemos algumas bobagens, por exemplo: eu não sou vagabundo, eu tenho tudo o que tenho porque, olha, eu trabalhei, eu levantei cedo, eu dei duro, eu ralei, tudo o que construí é fruto do meu suor, fique sabendo disso. Você já pensou isso, né? Talvez você não tenha falado, você já pensou muitas vezes isso. Falo porque você já pensou, porque eu já pensei. Ele é muito comum. Esse discurso é o discurso daqueles que requerem a glória para si, daqueles que querem ser exaltados, daqueles que querem ser elogiados pelos seus grandes feitos. O ser humano adora esse tipo de discurso, a natureza humana bebe, se alimenta dele, se deleita nele, se gloria nele, mas esquece que está tomando o lugar que é de Deus, assim como Adão e Eva, eles querem ser Deus. Pela manhã o pastor Jonas estava pregando aqui, estava falando das classificações, dos títulos dos pastores, né? Não basta mais ser chamado de pastor ou de reverendo, né? Alguns são bispos, outros são apóstolos, outros são profetas, né?
E eu estava conversando com o Lucas ali no banco, daqui a pouco vai... e o pastor falou, alguns já estão sendo chamados de patriarcas. Aí o Lucas virou para mim e disse assim, daqui a pouco vão ser chamados de Adão. Aí não tem mais para onde ir, só falta ser Deus. Mas que barbaridade. Se esquecem que foi Deus quem fez bater o seu coração à noite, por isso ele acordou pela manhã. Foi Deus que deu o ânimo para levantar, porque caso contrário, se Deus não der esse ânimo para todo ser humano, nem levanta da cama, porque a depressão, queridos, está aí, fazendo com que pessoas não tenham ânimo, entusiasmo para sequer levantar da cama, sair do seu quarto, ou até mesmo para acender uma lâmpada. A depressão derruba as pessoas. Foi Deus quem deu capacidade intelectual para pensar, para raciocinar, para planejar, para estudar e para executar o trabalho. Por meio dele, tudo acontece. Por isso, glória somente a ele. Como nos ensina o rei Davi em Deuteronômio capítulo 8, portanto, não pense que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Antes, lembrem-se do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para conseguirem riquezas. Ou como nos ensina Tiago, também no capítulo 1, portanto, não se deixe enganar, caros irmãos, mas tudo quanto é bom e perfeito nos vem de Deus, vem do alto, do Pai das luzes. Então, tudo que nós conquistamos foi conquistado pela graça de Deus. Não há absolutamente, a menos que não concordemos com a Bíblia, nenhuma glória em nossas conquistas pessoais. Sinto muito dizer isso para você nesta noite, mas você precisa saber disso. Queridos, o próprio Jesus nos frustra, quando Ele tira toda a nossa possibilidade de nos gloriar naquilo que nós realizamos. Ele diz assim, assim pois, se vocês obedecerem tudo o que foi mandado, não devem achar que merecem elogios, porque vocês apenas cumpriram o seu dever. Aqui Jesus coloca uma tampa em qualquer possibilidade de você e de mim receber algum tipo de glória. Ele diz, nós somos servos inúteis, só fizemos o que deveríamos fazer. E a bem da verdade, nós nem fazemos tudo que Deus ordena, não é verdade? Se nós fizéssemos, ainda assim, tínhamos feito somente a nossa obrigação e dever, portanto não merecíamos glória nenhuma. Mas nós não fazemos tudo. Nós não fazemos tudo. Por que não merecemos glória nenhuma? Porque somente Deus merece a glória, porque tudo acontece por meio dele. Então, para todos os efeitos, tudo que nós realizamos por meio dele, então a glória é para ele. Ele. E finalmente, queridos, somente a Deus a glória se fundamenta, porque para Deus foram criadas todas as coisas.
Para Ele são todas as coisas. Isto quer dizer que tudo sai dele e tudo volta para Ele. É dele, por meio dele e para Ele. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus criou a natureza para o louvor da sua glória. Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Salmo 98, que foi lido aqui, diz assim: ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, o mar, os rios, o mundo foram criados para o louvor da glória de Deus. A natureza louva a Deus, a natureza é feita para a manifestação da glória de Deus. Tudo foi criado para exaltar, para louvar, para magnificar, para bendizer, para adorar a Deus. Deus é a questão, Ele é o centro, Ele é a causa, Ele é a razão de tudo, Ele é o foco. Nós somos apenas criaturas. Como é difícil de nós entendermos isso. Nós somos apenas servos, e pela muita bondade, pelo muito amor, pela muita graça de Deus, nós fomos adotados como filhos. Deixamos de ser criaturas e Ele nos tornou filhos amados. Então, a questão não sou eu, a questão não é você. O homem não é o centro, Deus é o centro, entende? Sempre foi assim na história da humanidade. Deus estava no centro do mundo, da humanidade, até a era do humanismo e do iluminismo. Ninguém até então questionava Deus, ninguém até então questionava a soberania de Deus. Não era nenhuma ofensa ao ser humano dizer que todos os meus dias foram escritos e determinados por Deus e registrados no livro da vida. Hoje é um escândalo falar isso. Esse Deus aí é déspota, esse Deus aí é autoritário, esse Deus aí, ele faz o que ele quer. Como assim? E os meus direitos? Então, a partir do humanismo e do iluminismo, o homem se tornou o centro, o ser humano se tornou o centro e a medida de todas as coisas, e sendo o centro, o homem acha que todas as coisas giram em torno dele. Mas não, queridos, Deus não mudou, a sua palavra não mudou. O mundo e tudo o que há no mundo, existe no mundo, foi criado e ainda é para a glória de Deus. Nós não podemos tirar a glória que é dele, nós não podemos nem ao menos desviar a glória que é dele. É incrível como o primeiro mandamento resume grande parte da nossa fé. Grande parte da nossa fé. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus diz não terás outros deuses diante de mim, Deus está dizendo assim: não repartam a minha glória com outros deuses, não repartam a minha glória com ninguém, sejam pessoas ou sejam objetos.
de adoração. Não façam imagens, não fabriquem ídolos, porque tudo foi criado por mim e para mim, e a minha glória eu não a reparto com ninguém. A partir do momento que eu coloco algum objeto, a partir do momento que eu coloco alguma pessoa na minha linha de veneração, de adoração, de louvor, nessa minha linha com Deus, eu coloco alguém ou algum objeto nessa linha que não seja unicamente Deus, então eu estou quebrando o princípio da glória somente a Deus. Anote esse versículo, Isaías 42:8, eu vou ler para você aqui. Diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber, não reparto com os ídolos feitos pelo homem. Por quê? Porque para Ele são todas as pessoas e todas as coisas. Queridos, diante dessa pequena explanação, eu espero ter ficado claro este importante princípio da reforma protestante do século XVI. Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Agora, diante disso, nós precisamos fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que devemos fazer é: as igrejas aqui no Brasil, a igreja ou as igrejas estão vivendo ou vivenciando este princípio? Soli Deo Glória. Ao olhar para as igrejas hoje, nós enxergamos que as igrejas estão projetando a glória somente para Deus. Queridos, eu quero crer que as igrejas estão passando longe desse princípio bíblico. Multidão, show, estrelismo, ufanismo, projeto de poder, projeto político, projeto de conquista, muito longe da glória de Deus. E os pastores estão vivenciando esse princípio. Não sei se você já viu, eu já vi vários. Os pastores colocam a foto deles na placa da igreja. Você já viu isso? Vai ser bonito assim lá na China, né? Ô narcisista. Estão longe, queridos, estão longe. Queridos, a igreja está longe de viver esse princípio, algumas estão extremamente longe. E nós que somos reformados, será que nós vamos ficar com esse princípio ou vamos entrar nessa onda da moda das igrejas evangélicas brasileiras que tem a tendência de buscar a sua autopromoção, a sua placa, o seu nome ou o nome do seu profeta, do seu apóstolo? Mas, principalmente, o que esse princípio, somente Deus a glória, tem a ver comigo? O que esse princípio tem a ver com você? Como você aplica esse princípio amanhã cedo, na segunda-feira, quando tocar o teu celular e você tiver que levantar para ganhar o pão nosso de cada dia? Como que eu levo esse princípio para a minha vida? Como nós vivemos o Soli Deo Glória ao sair porta fora desta casa de oração? Eu queria apontar alguns caminhos aqui. O primeiro deles é que você precisa sair de cena. Saia de cena e deixe Jesus brilhar, deixe Jesus ser a luz, deixe Jesus ser o centro,
Deixe a glória para Ele, deixe que Ele cresça e que você diminua, que eu diminua, porque a glória dos homens não te enaltece, o que te enaltece e engrandece é a glória de Deus. Paulo diz: longe de mim gloriar-se em mim mesmo, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo e as coisas do mundo e as luzes do mundo estão crucificadas para mim. Isto vale lá no seu trabalho, isto vale lá na sua faculdade, isto vale lá dentro da sua família maior, isto vale na relação com o teu marido e na relação com a tua esposa. Saia de cena, deixe Jesus brilhar, não queira ser o centro. Segundo, não espere louros por aquilo que você faz. Faça para Cristo, faça o melhor. Você tem de agradar ao teu Rei, a Jesus, e vá além das expectativas, porque você faz para Deus e não faz para homens. O teu trabalho, tudo o que você faz, faça com excelência, porque glorifica a Deus. Não espere elogios, não espere louros, não espere exaltação, glorificação, mas faça tudo com amor e com dedicação, porque assim Deus vai ser glorificado. Agora, quando você receber elogios, receba tudo com humildade. Direcione para Deus os elogios que você receber. Lembra? Billy Graham foi homenageado com uma estátua numa cidade e ele nem quis comparecer. Parece absurdo, porque estaria quebrando esse princípio da glória somente a Deus. Atribua todas as suas vitórias a Deus. Reconheça que tudo o que você consegue fazer e realizar e receber é pela graça de Deus. Em último lugar, promova a glória de Deus. Promova, meu querido irmão, minha querida irmã, promova a glória de Deus com uma vida santa, com uma vida cheia de boas obras, para que o mundo veja e glorifique a Deus. Tenha uma vida de piedade, tenha uma espiritualidade viva, contagiante, tenha uma vida de gratidão a Deus sempre, em todo o tempo, tenha uma vida de adoração, esteja sempre o louvor nos seus lábios, para que as pessoas vejam que mesmo na adversidade, nas coisas ruins que acontecem com você, você ainda está glorificando a Deus e louvando a Deus. As pessoas vão ficar de boca aberta e vão, que Deus é esse? Que fé é essa? Eu quero conhecer. Eu não tenho isso que você tem. É dessa maneira que você dá glória somente a Deus. É dessa maneira que você glorifica a Deus, vivendo uma vida de gratidão e uma vida de adoração ao Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus derrame do seu Espírito sobre nós, para que nos dispa, tire toda a nossa roupa de merecimento, de mérito, de glória, para que seja somente na nossa vida exaltado o nome do nosso Rei, o nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai, por meio do Espírito. Amém.